Você acha que hoje existe realmente a quebra do tabu ciência e espiritualidade? Porque, assim, durante muitos anos, estou falando desde a criação do mundo, tá? Sim. Você falou, Big Bang, estou falando assim. Uhum. E sempre se brigou muito essas duas questões. Hoje a gente vê que existe uma harmonia, um pouco mais de amor entre esses dois ramos que são tão briguentos, né? Sim. Quando a física e a mecânica quântica ela entrou em evidência, né, isso já faz cerca de 20 anos, mais ou menos, que vem sendo mais falado, médicos começaram a estudar, médicos de UTI principalmente, né? Por que alguns pacientes que estavam à beira da morte se recuperavam e outros que estavam super bem morriam. Sim. E fizeram... Esse estudo foi muito recente, aliás. Eles reuniram pessoas numa sala, né? Para fazer oração por uma determinada ala da UTI. E a outra ala da UTI não recebeu oração. Essas pessoas que receberam a oração, todas se recuperaram em menos de uma semana. Uau, eu creio muito. Quando eu trabalhava em UTI, eu tinha o costume, eu ia fazer coleta dos pacientes que estavam na área de contaminação, eu fazia esse procedimento de isolamento, todos eu chegava orando. E eu lembro que tinha um médico específico que ele dava assim, Cíntia, o paciente vai falecer. Eu falei assim, não me importa, eu estou orando por ele, se ele melhorar, que bom, se ele falecer, ele vai em paz. E era um paciente que estava com leptospirose, sangue extremamente hemolizado, estava líquido já o sangue, né? Nossa. Laranjadinho, bem clarinho. E eu fui lá fazendo a coleta, fui orando por ele. No outro dia, eu fui fazer a coleta novamente, esse paciente abriu o olho. E ele falou bem assim, como que é seu nome? Eu levei um susto. Eu dei Você tá aí? Você tava aí mesmo? Eu falei, Cíntia. Dele, foi você que veio aqui ontem e orou por mim? Nossa. Uau. Gente, Era ele falando? E o médico na porta vendo eu fazer a coleta. Mas era ele mesmo falando? Ele mesmo. Tá. Eu falei... Não, era ele, era hein? ele. Eu falei, foi sim. Dele, que dia da semana que é hoje? Eu falei, quarta. Dele, todos os sábados tem culto na minha cidade, no Senhor Evangélico. Uau. Eu queria muito ir. Você ora para Deus me curar? Eu falei, você já está curado em nome de Jesus. Amém. Ai, gente. No outro dia, ele teve alta do hospital, não tinha mais nada. Uau. Nossa, chega a emoção. E este médico, ele falou, Cíntia, você mudou minha vida. Porque eu não acreditava em Deus. Às vezes é um clique, assim, tão rápido, não é por força. Você veja, tem determinadas situações que eu passei na UTI, foi meu maior ensinamento espiritual foi ali. Tinha uma paciente que ela tinha uma anemia muito profunda, então ela ia e voltava da UTI. Uma determinada época, ela chegou a ficar 60 dias internada, e era sempre eu que fazia a coleta dela, chamava ela de Aninha, e eu ficava conversando com ela, mesmo ela não respondendo. Quando ela retornou, que ela melhorou, ela olhou para mim, ela começou a me contar tudo que tinha acontecido na UTI. Dela, você foi a única pessoa que me quis todos os dias e me dava força. Que todo mundo falava que eu ia morrer. O corpo estava ali, mas ela estava do lado do corpo. Então, assim, não tem como você falar que espiritualidade está separado de ciência. Você veja que o nosso DNA ele é formado por introns e exons. E intron é aquilo que nós manifestamos no corpo físico. E exons, até então, os cientistas consideravam lixo genético. Falava, quando que Deus, na sua grande sabedoria, vai colocar lixo dentro do ser humano, sendo que é a sua criação. Sim. E hoje já se fala que os exons faz parte do DNA espiritual. Né? Já tem essa concepção no mundo científico. Sim. Então, assim, está muito relacionado. Até porque, quando nós falamos em DNA, o nosso DNA é formado por átomos. Né? Então, o átomo, em volta dele, ele tem circunferências. Nessas circunferências, temos pequenas bolinhas, que são os elétrons. Conforme o ambiente que você está, ou como você está emocionalmente, esses elétrons eles vão passeando de uma camadinha para outra. E esse passear é o que faz liberar luz. E é por isso que o seu corpo se mantém aquecido, porque quando eu libero luz, eu retenho calor. Sim. E faz todo sentido, porque isso está descrito na Bíblia. Então, não tem como separar ciência de espiritualidade. De maneira, ciência da religião tem como separar. Mas da espiritualidade, não. Impossível. É impossível. É impossível.